podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao podcast da mineração, esse nosso quadro de entrevistas. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Simone Barbosa. Simone, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Pessoal, esse programa, tá certo, vai ser um programa especial aqui no podcast da mineração, que é em alusão, né, ao Setembro Amarelo, onde toda semana vai ter um programa especial com um profissional da área para a gente conversar sobre esse assunto, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, a mineração, a indústria, toda a área, ela é feita por pessoas. Por mais que utilize tecnologia, por mais que tenhamos processos automatizados, atrás tem sempre pessoas. E esse Setembro Amarelo visa ver principalmente essa saúde mental das pessoas, é claro, né? Então, é um programa especial aqui no podcast. Eu já tenho um vídeo que eu vou deixar o link para vocês, explicando o que é o Setembro Amarelo, por que eu desse nome, né? E lembrando também que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIM, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, entre lá no site adimb.org.br, veja como vocês podem se associar, os eventos, as empresas que são associadas, notícias e muito mais. E como eu falei, né, eu estou aqui com a Simone, que ela é psicóloga, formada aí pela ESUD, aqui de Pernambuco, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, é especialista em docência do ensino superior, é especialista também na área de violência doméstica contra a criança e adolescente, pela USP, mestre em gestão, acadêmica aí no ensino superior há mais de 20 anos, atuando nesses temas de psicologia clínica, personalidade, psicologia social, organizacional, como eu falei, violência doméstica e treinamento organizacional. E como eu falei, a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né? Muito grata pelo convite e, assim, mostrar a importância, né, da gente poder falar do Setembro Amarelo. Mas aí ele já me apresentou, mas eu gostaria de dizer que a psicologia, né, a área de psicologia é uma área que está sempre muito presente. Nesse mês só não, né? A gente fala do Setembro Amarelo porque é o mês de alusão, é o mês que a gente escolheu para isso, da campanha que é feita, porém, isso, exato. A gente tem que falar o ano todo, sempre, de saúde mental, dessa temática muito difícil que é o suicídio, que vem acometendo crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então tem crescido muito. Então é o nosso dever estar aqui, né, falando e desmistificando, além de conscientizar a população dessa questão. Perfeito. Então, Simone, responde para nossos ouvintes, né, na sua o que é o Setembro Amarelo, na sua visão, qual é o propósito e objetivo dessa campanha? Bom, é um propósito gigante, né? Primeiro, da conscientização. Eu acho que quando a gente conscientiza, quando a gente informa, quando a gente desmistifica e também tira esse olhar como eu falei para vocês, crianças e adolescentes estão acometendo-se pelo pensamento suicida, crianças chegando a via de fato, né, a se suicidar. Então, o que está acontecendo? A gente pensar um pouco sobre às vezes há uma questão de mídia, uma questão de uma informação, ou falta dela, né, que faz com que crianças, que adolescentes, que pessoas como um todo busquem o suicídio. Então, é muito importante que a gente faça essa campanha. A campanha, ela vem, né, a partir... aqui no Brasil, a gente tem desde 2015, quem encabeçou foi o CVV, que é o centro que faz esse trabalho constantemente, né, de valorização da vida, o CVV. Ele encabeçou, mas, claro, a gente toma isso como nosso, da área de saúde mental. É um mês que traz essa campanha por conta de toda uma história, um histórico que teve, né? Na data, no dia 10 de setembro, de um jovem de 17 anos que faleceu, e que era um jovem muito amado, que era uma pessoa muito querida, inteligente, que tinha uma vida pela frente, tinha uma capilaridade com os alunos, tudo, e de repente, um belo dia, os amigos têm a notícia de que ele se suicidou. E aí a campanha vem muito disso.
da história do Mike, que é um rapaz de 17 anos nos Estados Unidos, e no dia do enterro aconteceram, né, de todos, né, ficarem comovidos com a situação e falarem e se prontificarem para ajudar, frases, a questão dos lacinhos também, né, que é uma questão que a gente faz essa alusão, e entenderam que ele também deu algumas pistas, talvez, quando ele se despedia em alguns momentos. Então, tudo isso faz com que a gente traga para essa nossa realidade, né? De poder falar, de poder conversar, de poder esclarecer, desmistificar. Às vezes, até, o jovem romantiza muito a questão do suicídio, porque acredita que vai ser algo que ele vai brincar com isso. A gente já falou muito sobre isso, sobre jovens que acham que o suicídio é algo que pode acontecer de uma forma muito simples, ou ele vai falar sobre suicídio, ou tentar, ou dizer para um amigo, e termina romantizando. A gente precisa conscientizar sobre a vida. Na verdade, a campanha é porque a gente fala sobre vida, a importância da vida, que a vida é importante. Não, excelente, Simone. Você falou muito bem nesse quesito, né? E como o do Mike, né? Quais são os sinais de alerta, né, que alguém pode estar enfrentando de problemas de saúde mental, de pensamentos depressivos? Porque, como você falou, né, pode ter alguns sinais. Isso. Você pode falar isso para a gente? Muito importante essa questão. Quem convive, né, com um adolescente, com um adulto, com uma pessoa, atentar para esses sinais. Muitas vezes são sinais do dia a dia, a pessoa está bem, de repente muda de humor, se volta. Aconteceu muito na pandemia, muitos jovens que estavam, né, muito em casa, reclusos, por conta da pandemia, e logo depois os pais, não, você vai voltar para as aulas, e ele não querer. Eu quero ficar aqui, não, eu quero ficar nesse mundo. Quem convive com uma pessoa que está bem hoje, amanhã ela oscila, as despedidas, às vezes tem pessoas que fazem, mas se eu morrer, por exemplo, ninguém vai ligar, ninguém vai atentar para esses sinais. Obviamente que também os transtornos, né, tanto os depressivos, de ansiedades, outros transtornos podem levar. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela traz, não, os transtornos como causas do suicídio. Porém, é importante a gente entender que não é só os transtornos, ou quem tem um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, vai necessariamente ter um pensamento suicida, ou uma ideação suicida, como a gente fala, né? Muitas vezes tem pessoas que, por um impacto, por uma situação X, porque não consegue lidar com aquilo, tem essa ideia suicida e chega a tentar, né? Então, esses sinais de humor, sinais, por exemplo, pessoas que desapegam dos seus bens, que não querem mais, que dizem, eu vou deixar isso para todo mundo, eu não quero mais nada com a vida. A gente, o tempo todo a gente está convivendo com pessoas e a gente sente e vê como é o comportamento dessas pessoas. Quando muda radicalmente, é importante a gente sinalizar. Quando for criança, quando for adolescente, às vezes é um vizinho seu, que de repente vinha tão bem. Já aconteceu casos assim de, meu vizinho, ele vinha muito bem, conversava muito bem com a gente, era uma pessoa maravilhosa, e de repente perdeu alguém, um ente querido, e começou a ficar diferente, comportamento mais fechado, a gente tentava acessar, a pessoa não conseguia. Então sempre tem pistas. É claro que nem todo mundo consegue detectar, mas quem está junto com alguém que muda de comportamento, seguramente começa a perceber essas sutis pistas. Você falou um negócio muito interessante, né? Às vezes a gente vê artistas que a gente acompanha e, de repente, tem a notícia, fala, poxa, ele acabou de lançar um disco aí de sucesso, né? Então, e quando vão conversar com eles, falam, não, tem toda essa questão. Realmente é um ponto muito importante, né? E quais são os mitos mais comuns, né, em torno do caso do suicídio, e como a gente pode desmistificar eles? Um deles eu até já falei, né? Romantiza. O adolescente, ele acha, primeiro, que a ideação suicida, a ideia de se suicidar, é para
é você minimizar uma dor, você tirar uma angústia, e não porque você quer totalmente atentar contra a sua vida. Isso é uma coisa muito importante a gente falar. Porque o pensamento, ele é livre, mas o pensamento não é sentimento. Eu estou sentindo uma dor, aí eu penso, eu não tenho como resolver isso. Então, acho que o melhor fazer seria me matar, porque vai acabar com a minha dor, né, que vai fazer com que eu não sinta mais nada. E aí, existe dentro do pensamento também pessoas que têm uma impulsividade, de repente. Vai lá e faz. Então, a gente precisa desmistificar essas questões, mostrar que é importante a vida, mostrar que tem coisas que vão acometer a gente de repente, uma emoção, uma situação difícil, mas que a gente tem como lidar com isso. Então, tem muito em cima dessas questões, as pessoas que buscam é porque às vezes não se vê numa situação estreita, sem saídas. Então, falar, conversar, por exemplo, falei que a campanha começou pela CVV, né, que é um centro que ouve pessoas, só ouvir essas pessoas deixam de ter essa ideia suicida porque ela desmistifica. Então, acompanhar, olhar, falar, estar disponível para essas pessoas, né, isso tira essa ideia. Hoje a gente tem, né, os adolescentes que buscam, por exemplo, mutilações, né, se mutilam. Quando você, né, eu já atendi vários, eu tenho essa prática de atendimento com adolescente, então eles nitidamente falam, não, é porque eu vi essa prática já há um tempo na internet, é que assim, e que as pessoas dizem que alivia a dor do sentimento, da angústia. Então, quando ele se corta, aquela dor ali faz com que ele esqueça um pouco, né? E aí a gente vai tendo que desmistificar essas questões, porque é um momento difícil na vida do adolescente. A adolescência já por si só já fala, né, que são conflitos, são situações diferentes, são situações às vezes mal resolvidas. E na vida de adulto não é diferente. Tem pessoas que não conseguem lidar com o dia a dia, com um transtorno, com uma emoção muito forte, às vezes leva isso ao extremo. Então, existe também muitas questões que, infelizmente, a mídia também ela preconiza nas situações e que o adolescente ou o adulto se apega àquilo ali e termina adentrando esse momento, né, essa ideia de suicídio. Mas, assim, uma coisa que é importante também, né, é que a maioria das pessoas que tentam, que tem ideia suicida, mais de 90%, é fácil, é possível da gente reverter. Porque tem muita história, não, a pessoa já vem com essa ideia de suicídio, então não tem jeito. Então é muito mito isso, não. Se essa pessoa falar, se essa pessoa conversar, ela consegue lidar. Até no ato em si. Já houveram casos de pessoas que estavam no ato e na hora do ato colocou alguma coisa, tentou se desvencilhar, porque sentiu que não era aquilo, era só uma ideia que vinha, né? Então tem um mito de achar que alguém tem um comportamento suicida, alguém é uma pessoa que é um suicida. Não existe isso. Existe as pessoas que têm as ideias que a gente pode reverter isso, sim. Você falou um negócio interessante, essa questão dos mitos, né? Que eu tive um grande amigo que eu vou falar dele em todos os programas que a gente for falar, um grande amigo meu, que ele, por um problema familiar, ele começou a ter problemas mentais, né? Separação dos pais, ele começou a ter um problema muito grande, começou a tomar remédio, e parou de tomar remédio, porque disse que não estava aguentando, que os remédios eram muito fortes, deixava ele com sono, né? Então, teve um dia que ele se cortou mesmo por conta disso. Aí eu falei, a gente conversou, foi no psicólogo, na psicóloga da universidade, e ela falou, não, converse bastante com ele, que é isso que você falou, é questão de conversar, que até então eu sabia do problema dele, mas a gente não chegou a conversar diretamente. Aí cheguei para ele e falei, vamos conversar sobre esse assunto? Ele pegou, conversou, ele começou a conversar 6 horas da noite, a gente parou 5 horas da manhã do outro dia conversando sobre esse assunto. Que maravilha. E ele voltou a tomar os remédios, né? E eu falei para ele, eu fiz, felizmente você tem que tomar e pronto. Mas foi conversar, né? Tá vendo? É um acolhimento, né? A pessoa precisa de um acolhimento.
E aí fica aquele mito, não, mas a pessoa, eu já ouvi pessoas dizer, não, mas a pessoa já tem essa ideia de suicídio, já tem nessa cabeça. A gente tem ideia de vida, a gente está aqui para viver. A gente precisa entender que essa pessoa precisa de acolhimento, ela precisa ser ouvida. Como eu falei do CVV, né? Sempre se repito, por quê? Porque o CVV, ela está lá para ouvir. 24 horas por dia tem alguém para lhe ouvir. E quando você é acolhido, quando você, na sua dor, tem alguém que escuta, que tem uma escuta, que pode, né, lhe ajudar, às vezes nem fala. A pessoa não quer nem que a outra pessoa fale. Exato. Ela quer esvaziar, ela quer ouvir. Então é um mito muito grande de que não, mas já veio, já estava programado. A gente tem como reverter, sim. Simone, quais assim, tipo assim, a gente falou em conversar, né? Mas quais, assim, na sua visão, algumas principais barreiras que as pessoas encontram ao buscar ajuda para problemas de saúde mental? Então, eu costumo dizer que a gente tem um guarda-chuva de saúde mental, sim, mas às vezes o que eu percebo é que a gente precisa divulgar mais, precisa ter mais informações. A gente tem os CAPs, a gente tem na gestão pública o Programa de Saúde da Família, a gente tem hospitais que podem acolher, que recebimento dessas pessoas, né? Mas eu acho que precisa ter muito mais divulgação, porque as pessoas ficam muito aquém. Por cada região pública, a gente tem um CAPS, que é um centro, né, que está lá disponível para atender. Não só a pessoa que tem um transtorno mental, mas uma pessoa que possa estar passando por essa situação. O CAPS também é uma forma de você procurar. É nos postos de saúde, nos atendimentos psiquiátricos, na rede, né, na rede de saúde pública. E também, né, saindo desse universo público, a gente tem as universidades, toda a universidade tem, né, uma clínica escola que faz um atendimento popular, que está disponível para atender essa população em torno da universidade, da faculdade. Agora, é claro que, como eu falei, né, a gente não precisa falar só em setembro, a gente precisa ter mais informações, e as pessoas, às vezes, não têm informação, não buscam informação e, às vezes, não tem mesmo a informação. Muita gente procura, eu não sabia que tinha, eu não sabia que eu podia ir num CAPS, né, que é um centro que está lá preparado para atender essas pessoas. Eu falei de CVV também, é uma forma. Tem um SAMU, que às vezes as pessoas não sabem nem o número do SAMU, que o SAMU está ali para atender. Se você achar que alguém tentou suicídio, você tem que ligar para que venha o mais rápido possível, para que a gente possa salvar uma vida, né? Então tem eu acho que algumas informações precisam ser mais amplas. Eu acho que a gente tem que falar mais de saúde mental, a gente tem que trazer mais à tona, a gente tem que informar mais, porque a gente teve um tempo que existiam os manicômios, existiam locais onde se depositavam as pessoas. Então, depois que a gente tem uma luta, né, hoje, para não ter os manicômios, e depois que não teve, as pessoas ficam muito sem uma informação. Por exemplo, o Ulisses Pernambucano é um hospital que ainda existe, mas as pessoas não, já acabou. O hospital não existe mais. Existe sim, existe para emergências, para atender pessoas, né? Tem do lado um CAPS também de álcool, de droga, que é outra coisa que acontece em muitas pessoas quando adentram, né, o mundo das drogas ou do alcoolismo, né? Termina acontecendo problemas nesse sentido também, porque estando alcoolizado, estando sob efeito de droga, pode acontecer, né, de tentar o suicídio. E, Simone, são todos, como desses serviços que você falou, tanto de universidade, quanto do CVV, são todos gratuitos, né? A grande maioria é gratuito. Nas universidades, às vezes tem uma ou outra que tem uma taxa, uma pequena taxa, mas é uma coisa bem irrisória mesmo. Agora, da rede pública, são todos gratuitos e acessíveis, né? Acessíveis, exatamente. E a gente falando todas esses sinais, sintomas, mitos, você tem as histórias de superação também, né? De como você falou, pessoas que... eu posso falar, eu vou dar por exemplo, como eu falei do meu amigo Bruno, que ele... Em determinado momento na sala, ele é grande amigo meu, ele se cortou dentro da sala. O braço dele parecia aquela roupa do Homem-Aranha, assim, todo cortado. E vieram me perguntar, né, a polícia chegou lá para tentar entrar na sala, e eu conversei com ele, aí
o próprio policial falou, ó, ele tá com um estilete, eu não vou deixar você entrar. Eu falei, se você entrar, você tem certeza que ele vai utilizar contra você e comigo não vai. Daí a gente chegou, conversei com ele, tirei o estilete dele. Depois disso, nunca mais ele se cortou e ficou bem, né? À medida do possível. Então, que história mais de superação, de resiliências, que pessoas que enfrentaram saúde mental, você pode citar aqui pra gente? Mais várias, né? Várias pessoas chegam nos consultórios que diz que está com um desalento muito grande e que não tem, né, perspectiva. Dizem que o meu caminho é só esse mesmo, eu não vejo perspectiva na minha vida. E quantas pessoas conseguem se superar? Dentro dos consultórios a gente vê muito, mas a gente vê histórias, né? Eu sou professora de ensino superior há muitos anos e já presenciei muitas histórias, né? No curso de psicologia, que também as pessoas trazem, né? De pessoas que queriam chamar a atenção o tempo todo dos pais, tinham uma dor, tinham uma situação, e foi acolhido pelos amigos por uma situação, e que já estava todo preparado, né? Um caso, né? Uma pessoa que estava toda preparada, que já tinha feito todo aquele percurso que eu falei para vocês, já tinha se despedido informalmente das pessoas, já tinha dito que ninguém ia ligar se morresse, que a mãe não ia ligar, que alguém não ia ligar, e foram percebendo esses sinais, e essa pessoa, num belo dia, se trancou em casa e disse que era esse dia, né, na cabeça. E os amigos salvaram. Os amigos salvaram. Veja que coisa tão maravilhosa, né? Que é o que você falou. Outras pessoas que escreveram, falaram, se despediram e se foi impedido. Às vezes no ato em si mesmo, quando a pessoa já tem feito, já tem tomado uma medicação, e as pessoas percebem que que estava diferente, estava estranho, e vai à casa. A família, né, já aconteceu de uma adolescente de que estava muito mal, estava chateada por algumas questões dela, com relação ao pai, com relação à família, e se percebeu. A avó morava próxima e disse, está estranho. A mãe trabalhava, então a avó foi lá e percebeu, e liga para a mãe, fez tudo, e foi feita lavagem e tudo mais, e a adolescente conseguiu. Então, esses sinais, né, essas pistas que eu digo que são sutis, que podem, como você mesmo trouxe a história do seu amigo, eu acho perfeito, né, foi um exemplo muito bom, você poder estar lá, você e os outros amigos, né, se juntar, esses são os casos de sucesso. E como eu falei, 90% ou mais dos casos de tentativa de suicídio, ideação suicídio, podem não acontecer se houver interferência até de um amigo, como foi seu caso, de uma pessoa vizinha. Já aconteceu uma vizinha minha aqui, da gente notar a diferença do comportamento dela, porque ela perdeu uma irmã. Após a perda da irmã, ela é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito, sabe? E aí a gente foi percebendo que ela estava se fechando demais. Até para dar um bom dia, quando a gente chegava próximo, vamos ver que ela vinha no portão. E a gente estava chegando, ela corria para passar, para não falar. Aí a gente falou para a família. E uma das sobrinhas disse, graças a Deus que você falou, ainda bem que você percebeu. Eu digo, não só eu que sou psicóloga percebi, mas outras pessoas também. Não, a gente vai ficar mais atento. Eu digo, olha, tem que ficar atento. Ela tá se sentindo só e está se isolando cada vez mais. Aí foi feito, uma sobrinha veio morar. Ela não queria e tal e tudo mais, mas não, a gente vai morar. Ou a senhora vai para a nossa casa, ou a gente vem morar. Veja, já minimizou o processo, disse que ela começou a falar melhor, já ficou mais, né? Porque ela estava realmente se sentindo muito só e mora com uma pessoa, com um irmão e tal, mas mesmo assim, com esse irmão, ela não tinha muito aproximação. E a irmã que faleceu, elas tinham muita aproximação. E é uma pessoa idosa. Aí veja, todos os procedimentos que vão acontecendo com a fase idosa, que a gente já sabe, né, e perda de visão, de algumas questões, misturado à perda da irmã, e ela verbalizava muito. Não, eu estou entendendo, eu entendo tudo, eu anoto tudo. Era como se ela estivesse se autoafirmando, sabe? Mostrando, não, eu não tenho doença, eu não tenho problema nenhum, vocês não precisam me procurar. Não precisa fazer nada por mim. E ela foi se isolando. E realmente aconteceram fatos que davam todos os indícios que ela estava nesse processo aí, de uma depressão, para chegar ao ponto de tentar suicídio mesmo. Realmente a gente sempre fala, vira e mexe, são sinais mesmo. Ficar atento com nossa família,
Eu conheço também, por exemplo, não só esse amigo que eu falei, o Bruno, mas outros que a gente, até mesmo da CVV, teve uma vez que eu conversei com um profissional, que para mim era um dos grandes profissionais da área da indústria, e ele falou que salvou ele foi realmente ligar para a CVV. Ele se viu sozinho, ele estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, até você conseguiu ligar, ele falou, cara, consegui. Botei lá o prefixo internacional para o Brasil e liguei. Porque ele lembrou, ele falou, cara, será que existe ainda CVV? Aí foi na internet, achou, e ele estava lá no deserto do Colorado, lá nos Estados Unidos, ligou para o pessoal. Se sentindo só, num país diferente, né? E eu posso dar outro exemplo depois. Entendeu? Não, você pode... Aí ele fez isso, ligou, e depois, quando ele terminou de ligar, ele ligou para a família. Ele já tinha falado com a família, ele ligou de novo para a família e disse, olha, eu estava com essa ideia assim, me desculpa. O pessoal, não tem que desculpar não, fale mais com a gente. Aí que quando a família dele falou, poxa, vamos fazer uma força, ir lá visitar ele, juntar uma grana, porque, pô, ele foi para procurar a melhora dele, tá sozinho, pô, imagina. E não precisa ser tão longe não, né, Simone? Pode ser outro estado, pode ser outro município, algo assim, né? E nós não nascemos para ficar só. Por mais que a gente tenha, né, as demandas, a demanda dele era uma demanda de doutorado, uma demanda acadêmica dele, de busca, né, de conhecimento, porém, nós somos seres humanos e nascemos para estar em grupo, com pessoas. E, veja, uma pessoa que está no nível acadêmico desse e se sente só, e essa solidão gera angústia, dessa angústia ele vai começando a se sentir pressionado, né, por essas questões e pensa, tem uma ideia suicida. Não é porque ele tem um transtorno, que às vezes as pessoas têm muito esse mito também do transtorno. Geralmente são pessoas que têm transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. É claro que sim, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca os transtornos. Mas veja, uma pessoa pode estar numa situação como essa, né? E de repente, eu me lembro até de um caso de uma pessoa que foi morar na Alemanha e ela pegou um período de muito frio lá, um impacto maior. E ela começou a ficar depressiva, ficou um mês perdendo peso e tudo, e não conseguia se mobilizar. Primeiro porque o nosso país é um país tropical, um país onde as pessoas são acolhedoras, as pessoas se abraçam, as pessoas... Imagine ir para um país, foi para a cidade de Munique, e chegou lá e ficou isolada. Isolada assim, por conta também de neve, de pessoas que não se falam, passam dias e dias sem se falar, e essa pessoa começou a sentir depressiva ao ponto de dizer, não, eu não estou conseguindo ver nada e eu estou me sentindo mal, e pensou na possibilidade de se matar. Foi quando falou com alguém da família, e as pessoas começaram a ligar e conversar, e introduzi-la num grupo de brasileiros lá também, e dizer para ela a possibilidade que ela tinha e tal, e foi isso que fez com que ela melhorasse. Estando num país muito frio, né, nesse momento, e se sentindo também esse impacto cultural, né? Claro que você sente. Não, realmente, ainda... E é tudo, né? O corpo fala, a gente tá com frio, aí se sente, tô frio, sozinho. Até aquela música, né, do Legião Urbana. Quando longe de casa, ferido com frio, sozinho você espera, né? Então, pois é isso. E aqui no Nordeste a gente fala isso, né? A dor pior do filho é chorar e a mãe não vê, né? Então... Exatamente. São coisas, né, simples, veja. Você vai morar num local extremamente frio, porque ela pegou o inverno mesmo, aquela parte onde ninguém saía muito de casa, ninguém se falava e tal. Sai de um país como o Brasil, do Nordeste, que era nordestina, e se depara com tudo isso e começa a dizer, não, foi o que eu fiz da minha vida, né? Eu encerrei minha vida. Começou a pensar essas questões. Então, o mito de que acha só porque tem um transtorno, só porque tem isso. Eu costumo dizer às minhas alunas, quando a gente está fazendo campanha, não, a gente vai dar ênfase à ansiedade. Não vai dar ênfase à ansiedade, a gente vai dar ênfase à vida, a campanha serve para isso, qualquer pessoa pode ser acometida, vamos sair desse mito dos transtornos. É claro que sim, né? E a Organização Mundial de Saúde está aí para mostrar os dados, porém não é só isso. Exatamente. E você já falou um pouco no início, mas chegando aqui à parte final da nossa entrevista, né? Uhum. Como podemos promover, então, essa conscientização sobre saúde mental ao longo do ano, né? Não apenas em setembro. A sua visão, assim, quais ações devem ter mais?
Isso, o setembro termina dando muita luz, mas eu acho que a gente tem que estar falando de saúde mental o ano todo. Então, próximo outubro vai ter o dia 10, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. A gente tem que estar falando, Exato. a gente tem que estar trazendo os vários meses, campanhas que a gente possa mostrar. Eu acho que a gente fala pouco de saúde mental, tem que falar mais. E tem que desmistificar. Porque, claro, hoje a gente já tem menos pessoas que acreditam que só vai para um psicólogo fazer um processo psicoterapêutico quem está com um problema de ordem mental, de transtorno muito sério. Todo mundo deveria fazer, ou deve fazer. Então, eu acho que uma das coisas é mostrar, né, a importância, né, da psicoterapia, que é uma escuta de um profissional, mostrar também que você não deve se envergonhar diante de um transtorno, de um problema mental, e as pessoas às vezes escondem muito isso, né? Tem medo de falar porque acha que vai ter preconceito com relação a você. Eu acho que tem que ter campanhas nas empresas, na gestão pública o tempo todo, nas escolas, principalmente nas escolas, desde muito cedo, né? Que as crianças e adolescentes entendam, né, a questão da saúde mental. E eu tenho uma frase que eu falo sempre, ter saúde física, né, não ter nenhum problema físico, não significa que você tem saúde. Então, incluir a saúde mental como um problema de ordem pública, se a gente tiver saúde mental, a gente tem tudo. Muitas vezes, a gente somatiza problemas no físico que são de ordem mental. Então, desmistificar, né, e levar isso de uma forma natural e normal. Saúde, se você tem um problema ortopédico, você vai procurar um ortopedista. Né? Se você tem um problema, sei lá, no pulmão, você vai procurar um especialista. E por que não procurar os especialistas voltados para a questão mental, que são os psiquiatras, que são os neuros, que são os neuropsicólogos, os psicólogos, né? A gente que está aqui preparado para atender e para acolher as pessoas. Perfeito. Simone, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, né, nesse programa especial, né, mas a gente porta está aberta aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto aí durante um ano, né, que você precisando. Sim, pode chamar para outros assuntos voltados para a saúde mental, que estamos disponíveis para isso. Tá certo. E se o pessoal que estiver assistindo quiser entrar em contato com você, quiser ter um papo sobre esse assunto, como é que eles podem fazer? Podem acessar o meu Instagram, psicóloga Simone Pontes, né? E o arroba antes, perdão, mas que vão me encontrar, e no 98812-3418, que são para contatos, para atendimentos, né? Todos os contatos. Perfeito. Pessoal, lembrando, como eu falei, isso é um programa especial aqui, né, que vai ao ar aqui todas essas semanas aqui de setembro, mas podem assistir durante o ano para poder se conscientizar que isso acontece com todo, que essa é um mês de conscientização, mas devemos falar disso sempre, tá? Sim. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento do Setor Mineral Brasileiro. Aquele momento YouTube, se inscreva aqui no canal e nos siga no LinkedIn para não perder esse conteúdo e nosso próximo. Simone, novamente, muito obrigado e até a próxima. Muito grata e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.